Você está a 30 metros de profundidade na escuridão absoluta. A passagem à frente tem 18 centímetros de largura, pouco mais que a largura da sua cabeça. Seu cérebro é do tamanho de uma laranja. E você está prestes a fazer algo que fará os cientistas questionarem tudo o que pensavam saber sobre a evolução humana. Você não deveria existir. Todas as regras da evolução dizem que você é impossível. Seu cérebro é pequeno demais para navegar por essas cavernas. Suas mãos são primitivas demais para fazer ferramentas. Você deveria ter sido extinto há milhões de anos. Mas não foi. Você prosperou por 2 milhões de anos. Conheça o Homo naledi, a espécie que quebrou a ciência. Eles tinham cérebros menores que os de chimpanzés, mas enterravam seus mortos em cerimônias. Tinham dedos curvos de macaco, mas criavam ferramentas precisas. Viviam em uma escuridão tão completa que seus olhos criariam alucinações tentando enxergar, e no entanto eles a navegavam como golfinhos navegam os oceanos. Mas aqui está o que vai explodir sua mente. Enquanto seus ancestrais Homo sapiens, com seus cérebros grandes e ferramentas avançadas, caminhavam pela superfície, o Homo naledi vivia bem debaixo de seus pés. 2 espécies humanas, ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Uma com cérebros minúsculos prosperando em uma escuridão impossível. A outra com cérebros enormes e medo do escuro. Como uma espécie com um cérebro de 1/3 do tamanho do seu sobrevive ao lado de gigantes? Como você navega por labirintos totalmente escuros, a 30 metros de profundidade sem luz? Como você enterra seus mortos por passagens tão apertadas que os humanos modernos precisam remover seus equipamentos para passar? Nos próximos minutos, você viverá um dia na vida do impossível. Você comerá o que eles comiam, raízes cobertas de terra que destruíam seus dentes. Você escalará por passagens que despertariam todos os pesadelos claustrofóbicos que você já teve. Você descobrirá como ser inferior se tornou seu superpoder. E finalmente entenderá por que os cientistas dizem que o Homo naledi não deveria existir, mas existiu. Porque há 300 mil anos, enquanto nossos ancestrais conquistavam o mundo com cérebros grandes e ferramentas complexas, uma espécie com cérebro do tamanho de um chimpanzé estava fazendo algo ainda mais incrível. Eles estavam nos fazendo questionar o que realmente significa ser humano. Esta é a sua história impossível. E confie em mim. Depois de assistir a isso, você nunca mais pensará sobre a evolução humana da mesma maneira. 30 metros abaixo do solo, onde a luz do sol nunca tocou a pedra, ela acorda. Não ao som de pássaros ou à luz da manhã, mas à escuridão absoluta que só existe nas cavernas mais profundas. O nome dela se perderia no tempo, mas há 300 mil anos, no que se tornaria a África do Sul, ela é Homo naledi. E esta câmara sem luz é o seu lar. Seus dedos traçam as paredes familiares de calcário, lendo a caverna como se fosse braille. Aquela crista leva à câmara principal. Esta depressão contém a água de ontem. A mancha lisa, onde inúmeras mãos tocaram, guia o caminho para cima. Em uma escuridão total que paralisaria os humanos modernos, ela se move com a confiança de alguém andando pela casa de sua infância. Ao seu redor, outros 14 se mexem. A matriarca idosa cuja respiração estremece com a idade. O bebê cujos dedos minúsculos se agarram à mãe. O jovem macho com o braço quebrado que cicatrizou errado, mas ainda escala. Eles são uma família, unida não pelas vastas savanas acima, mas pelo labirinto de calcário abaixo. Ela se levanta apenas 4 pés e 9 polegadas de altura, mas nesses túneis, ser pequeno é sobreviver. Seus dedos curvos, perfeitos para se agarrar à rocha, encontram o primeiro apoio. Hora de subir. Não por uma escada, mas por uma chaminé de pedra tão estreita que seus ombros roçam em ambas as paredes. 18 centímetros em seu ponto mais apertado, o pesadelo de um humano moderno, a sua autoestrada. A subida leva 20 minutos. Atrás dela, outros a seguem, suas respirações ecoando no poço estreito. Ninguém fala, o som se comporta de forma estranha aqui.
às vezes viajando por centenas de metros, às vezes morrendo em centímetros. Eles aprenderam quando o silêncio significa segurança. A escuridão não está vazia. Às vezes outras coisas usam essas passagens. Ao emergir em uma câmara um pouco mais larga, suas narinas captam primeiro o mais leve cheiro de fumaça. Alguém manteve o fogo durante a noite. Não aqui, mas a câmaras de distância. O brilho precioso demais para arriscar-lo nos aposentos de dormir, onde uma brasa chutada poderia prender todos eles. A fumaça os guia agora, um rastro de migalhas de pão pelo labirinto. Amanhã nas profundezas significa algo diferente do que na superfície. Nenhum nascer do sol marca a hora. Em vez disso, ritmos biológicos sintonizados com a noite eterna da caverna os guiam. Hora de procurar comida. Hora de se aventurar para cima, em direção à perigosa fronteira onde seu mundo encontra o reino dos gigantes acima. Observa-se mover, e tudo o que você pensa que sabe sobre a evolução se quebra. Seu cérebro 460 centímetros cúbicos é pouco maior que o de um chimpanzé. Por todas as regras que a ciência escreveu, ela deveria estar se balançando em árvores, não navegando quebra-cabeças tridimensionais na escuridão absoluta. No entanto, aqui está ela, resolvendo problemas que desafiariam espeleólogos modernos com lanternas de cabeça e equipamento de escalada. O túnel se estreita à frente. Não gradualmente, mas de repente uma parede com uma fenda mal larga o suficiente para uma criança. Ela não hesita. Suas omoplatas, unicamente móveis, giram para trás. Sua caixa torácica, mais flexível que a de qualquer atleta humano, se comprime. Seus dedos curvos se agarram a apoios invisíveis e ela flui pela restrição como água através da pedra. Este é o rastejo do Superman, embora ela não o chamasse assim. Para ela, é simplesmente o caminho. Barriga na pedra, braços estendidos para a frente, puxando com os dedos enquanto empurra com os pés. O teto pressiona sua coluna. O chão raspa em seu peito. Humanos modernos que tentam essa passagem precisam remover equipamentos, expirar completamente e ainda assim às vezes ficam presos. Ela navega carregando um bebê nas costas. Sua anatomia é impossível. Pernas construídas para andar ereto como o Homo sapiens. Braços e dedos curvados para escalar como um australopiteco. Uma articulação do ombro que gira como a de um macaco. Pés quase perfeitamente humanos. Ela é a contradição da evolução, construída para dois mundos, as árvores acima e as cavernas abaixo, dominando ambos, sem pertencer totalmente a nenhum. As costas do dragão vêm a seguir, uma crista de rocha com quedas de ambos os lados para a escuridão. À luz do dia, com equipamento de segurança, os escaladores modernos a chamam de desafiadora. Ela a atravessa apenas pelo tato, seus pés encontrando apoio em lugares desgastados por milhares de passagens. Cada passo é memória. A avó de sua avó cruzou aqui. As filhas de suas filhas também cruzarão. Atrás dela, uma criança geme sua primeira vez fazendo esta jornada sozinha. Sem parar, ela emite um tchilreio suave. Não são palavras, mas significado. Siga meu som. Sinta meus apoios, confie na pedra. Os dedos curvos da criança, idênticos aos dela, encontram o sulco que sua família desgastou no calcário ao longo de gerações. Ele atravessa, tremendo, mas seguro. Eles são impossíveis por todas as métricas. Cérebro pequeno demais para navegação complexa. Corpo humano demais para escalada de macaco. Mãos de macaco demais para tecnologia humana. No entanto, aqui estão eles, fluindo por espaços que derrotariam qualquer um de seus primos evolutivos. Nessas cavernas, ser impossível é a única maneira possível de sobreviver. Seus dentes doem. Eles sempre doem. Metade deles está lascada, rachada por anos moendo a única comida que cresce aqui embaixo, raízes, cobertas com cascalho de calcário, tubérculos cheios de areia, tesouros subterrâneos que vêm com um preço medido em esmalte desgastado e dor constante na mandíbula. O túnel de forrageamento se abre para uma pequena câmara onde a água se acumulou. Perfeito. Onde a água se acumula, as plantas enviam suas raízes em busca.
Ela passa os dedos pela parede até sentir a intrusão dura e fibrosa de uma raiz que atravessou a rocha sólida em busca de umidade. Sua lasca de pedra, afiada como qualquer aço, a corta. A raiz sangra uma seiva branca. Amarga, mas são calorias. O verdadeiro prêmio está mais fundo. Seguindo o caminho da raiz, ela começa a cavar onde a parede encontra o chão. Não com ferramentas, seus dedos curvos são pás suficientes. O solo aqui é diferente da superfície. Terra de caverna. Uma mistura de guano de morcego, insetos decompostos e pó de calcário que transforma tudo em uma pasta abrasiva. Cada punhado pode ser comida ou veneno. Apenas a experiência distingue a diferença. Lá está um tubérculo do tamanho de seu punho. Ela o liberta, tira o pior do cascalho e morde. O estalo é audível, não da planta, mas da areia embutida em sua pele. Seus molares, mais altos e mais resistentes ao desgaste do que os de qualquer outro hominídeo, moem através dele. Cada mordida é como mastigar lixa. É por isso que seus dentes evoluíram de forma diferente não para a resistência, mas para a descartabilidade. Eles se desgastam, se lascam, mas duram o tempo suficiente. As crianças observam sua técnica, quais raízes seguir, onde as plantas da caverna crescem. Como testar para veneno uma pequena mordida, esperar outra mordida, esperar mais. O mero significa a morte. Ela lhes mostra a terra boa escura, úmida, cheirando a vida, e a terra ruim cinza, cristalina, que queima a garganta. Eles devem aprender. Seus dentes de leite já estão se lascando. Uma manhã bem-sucedida rende o suficiente para o grupo. Raízes, tubérculos, grilos de caverna coletados em punhados pacientes e cogumelos pálidos que crescem onde as colônias de morcegos fertilizam a pedra. Não é muito, talvez 1000 calorias para 15 pessoas. Mas a superfície oferece mais, se eles se atreverem a se aventurar à luz do dia. Se arriscarem a encontrar os outros. Os altos com testas lisas que apareceram recentemente em seu mundo. Ela embala a colheita da manhã em uma bolsa feita de pele de morcego, um dos poucos animais que compartilha seu mundo vertical. A refeição será amarga, arenosa o suficiente para desgastar os dentes até os cotocos, e mal suficiente. Mas é deles. Ganhada na escuridão, temperada com pedra. Comida por pessoas que não deveriam existir, mas existem. Uma mordida dolorosa de cada vez. A criança não se mexe há 2 dias. Sua respiração vem em estertores que ecoam nas paredes da câmara. A febre começou há 5 dias, um simples corte que virou infecção no paraíso bacteriano das cavernas. Por qualquer lógica de sobrevivência, eles deveriam abandoná-lo, seguir em frente. Deixar a natureza levar o que levará de qualquer maneira. Em vez disso, ela observa a mãe dele gotejar água em sua boca, gota a gota paciente. Sua avó mastiga raízes até virarem uma pasta, tornando-as macias o suficiente para sua garganta inchada engolir. Sua irmã, pouco mais velha que ele, mantém um pequeno fogo apesar do precioso combustível que consome. 15 pessoas, esgotando recursos já escassos, por uma criança que provavelmente não sobreviverá. Este é o paradoxo que faz os cientistas coçarem a cabeça. O tamanho do cérebro supostamente determina a capacidade de cuidar. Os deles são minúsculos, 1/3 dos humanos modernos. Eles deveriam operar por puro instinto. Alimentar, fugir, reproduzir, repetir. No entanto, aqui estão eles, demonstrando uma compaixão que humilharia qualquer espécie. O ancião com o braço ressequido de um encontro com um urso das cavernas há 40 anos, alguém o alimentou durante a recuperação. A mulher que nasceu com a coluna torta e mal consegue escalar, ela é a melhor guardiã do fogo. O menino com a perna infeccionada, eles o carregarão por passagens mal largas o suficiente para um. Seus cérebros pequenos, de alguma forma, contêm corações enormes. Quando a noite chega, algo notável acontece. Eles se reúnem ao redor da criança doente, não para tomar decisões sobre seu destino, mas simplesmente para estarem presentes. Um deles cantarola uma vibração baixa que se propaga pela pedra. Outros se juntam, criando harmônicos que não deveriam ser possíveis para seres com sua capacidade craniana.
Eles estão fazendo algo que desafia a lógica evolutiva. Estão esperando com esperança. A febre da criança cede na terceira noite. Seja pelas plantas medicinais, pelo cuidado constante ou por pura sorte, ele sobreviverá. Mais fraco, com medo da escuridão que quase o levou, mas vivo. Sua sobrevivência não oferece nenhuma vantagem evolutiva. Ele é mais uma boca para alimentar em um mundo de escassez. Mas quando ele abre os olhos, todo o grupo emite um chilreio de celebração, um som que ecoa pelas câmaras como risadas. Isso é o que confunde os antropólogos. O cérebro do Homo naledi era menor que o de outros hominídeos do mesmo período. No entanto, eles carregaram deliberadamente seus mortos, por passagens impossíveis, para enterrá-los em câmaras especiais. Cuidaram dos feridos. Compartilharam recursos quando o acumular garantiria a sobrevivência individual. Eles viveram a verdade de Shakespeare antes mesmo da espécie de Shakespeare existir. Não é o tamanho do cérebro na luta, mas o tamanho da luta no cérebro. Ou, no caso deles, o tamanho do coração que, de alguma forma, impossivelmente, seus cérebros minúsculos continham. Meio-dia na entrada da caverna, aquele limiar perigoso onde dois mundos colidem. Ela está na fronteira, dedos curvos agarrando a pedra, olhos semicerados contra a luz do sol que parece uma violência após a suave escuridão abaixo. Acima dela, as acácias espalham sua copa. Abaixo, o sistema de cavernas se estende em um infinito fresco. Ela pertence a ambos. Ela não pertence a nenhum. Seus pés, tão perfeitamente humanos que poderiam usar sapatos modernos, anseiam por terra firme. Mas suas mãos, curvas como ganchos de escalada vivos, a puxam para a árvore mais próxima com uma facilidade que envergonharia qualquer ginasta. Esta é a contradição diária de ser Homo naledi construída para andar, projetada para escalar, dominando ambos sem se encaixar em lugar nenhum. Nas árvores, ela está caçando. Não carne, isso é para os de cérebro maior, com suas lanças de arremesso e planos complexos. Ela está atrás de ovos de pássaros, larvas sob a casca e a goma doce que sangra dos galhos feridos. Seus dedos curvos, os mesmos que navegam cegamente pela pedra, agora leem a casca como uma escritura sagrada. Aquela mancha áspera esconde larvas de besouro. Esta seção lisa significa arranhões recentes de leopardo. Evite esta árvore à noite. Abaixo, no chão, outros de seu grupo forrageiam de forma diferente. Andando eretos, seu passo é perfeitamente humano até você notar o sutil balanço, a forma como seus braços balançam mais, como eles estão sempre a uma distância de salto de uma superfície escalável. São seres terrestres que nunca confiam totalmente no chão. Um estalo na floresta, algo grande se movendo. Sem pensar, sem conferenciar, todo o grupo de forrageamento flui para cima. Não correndo para as árvores, mas se tornando as árvores, seus dedos curvos encontrando apoios que não deveriam existir. Em segundos, eles estão a 10 metros de altura, invisíveis na copa, enquanto abaixo um gigante passa. Homo sapiens. Mais alto, com a testa mais lisa, carregando madeira moldada e vestindo as peles de animais. O gigante para, talvez sentindo a observação, mas não vê nada. Como poderia? Ele procura seres como ele, habitantes do solo, que podem se esconder atrás das árvores. Ele não procura o impossível. Macacos com corpo de humano ou humanos com mãos de macaco que existem entre mundos. Esta é a sua vantagem e sua maldição. Humana demais para as árvores, seus corpos querem andar, correr, explorar mundos horizontais. Primitiva demais para o chão, seus cérebros não podem competir com os planos e projéteis dos gigantes. Então eles vivem entre os dois, nem pássaro nem cobra, mas algo que a evolução não deveria ter permitido, mas de alguma forma permitiu. Quando o gigante passa, eles descem. Não por escadas ou cipós, mas fluindo entre dimensões ora terrestres, ora arbóreos, ora algo totalmente impossível. Eles coletam o que as árvores e o chão fornecem, e depois desaparecem de volta na própria terra, deixando os gigantes se perguntando se as sombras na copa eram reais ou imaginárias. Entre os mundos é onde vive o impossível.
E a impossibilidade, ao que parece, é uma estratégia de sobrevivência perfeitamente válida. Os gigantes vieram com as chuvas a 3 estações. Ela os observa da entrada da caverna, esses seres impossíveis com seus crânios em forma de bolha e estranhas lanças retas. Homo sapiens, embora ela não tenha nome para eles, exceto os altos. Eles estão onde seu avô esteve uma vez, bebem de riachos que seu povo usou por 1000 gerações, caçam nos mesmos vales. Mas eles caçam de forma diferente. Ontem, ela os viu matar. Não a dança desesperada e perigosa que seu povo faz com a presa, mas algo diferente. Eles ficaram longe, impossivelmente longe, e arremessaram. O antílope caiu antes de saber que a morte estava chegando. Eles transformaram a distância em uma arma. Seu povo precisa tocar o que mata. Esses gigantes matam o que não podem tocar. À noite, seus fogos também queimam de forma diferente. Não as chamas cuidadosas e preciosas que seu povo nutre nas profundezas, mas fogueiras desperdiçadoras que iluminam vales inteiros. Eles temem o escuro, ela percebe. Precisam de seus fogos para afastá-lo. Seu povo vive na escuridão, navega nela como peixes na água. Talvez seja por isso que eles podem coexistir. Os gigantes possuem a luz, seu povo possui a sombra. Mas a coexistência tem regras, não ditas, mas entendidas. Quando os gigantes se aproximam do sistema de cavernas, seu povo se retira para o fundo. Não por medo às passagens que acolhem seus dedos curvos prenderiam aqueles estranhos de ombros largos. Eles se retiram por sabedoria. Os gigantes têm algo mais perigoso que força ou lanças. Eles têm o amanhã. A cada pôr do sol, ela os vê planejando, preparando, prevendo. Seus cérebros grandes guardam futuros que seu povo não pode imaginar. Às vezes, porém, os mundos colidem. Um jovem macho de seu grupo, coletando cascas, contorna uma árvore e encontra uma criança gigante. Eles congelam, estudando-se mutuamente. A criança gigante, talvez com 7 anos, já se eleva sobre o Naledi adulto. Mas os dedos curvos do Naledi poderiam escalar para a segurança em segundos. A criança poderia atirar pedras com precisão mortal. O Naledi poderia desaparecer na própria terra. Nenhum se move, nenhum ataca. Ambos são crianças, reconhecendo algo familiar através de uma distância evolutiva impossível. O momento se quebra quando vozes de adultos chamam sons graves e retumbantes dos gigantes, chilreios agudos do subterrâneo. Ambas as crianças fogem para seus respectivos mundos. É assim que eles compartilham a paisagem. Os gigantes pegam os espaços abertos, as horas de luz do dia, o futuro. Seu povo fica com o mundo vertical, as árvores, as cavernas, os espaços intermediários. São fantasmas um para o outro, mitos, sombras na borda da visão. Os gigantes provavelmente contam histórias sobre o povo pequeno que desaparece na terra. Seu povo sussurra sobre os altos que matam de longe. Um dia ela, de alguma forma, sabe disso, apenas os gigantes permanecerão. Seus cérebros grandes imaginarão seu povo até que ele deixe de existir. Mas hoje, 2 espécies humanas compartilham uma paisagem, cada uma impossível para a outra, cada uma sobrevivendo nos espaços que a outra não pode alcançar. O mundo é grande o suficiente para ambos. Por enquanto, o ancião parou de respirar ao amanhecer, 30 metros abaixo de onde o amanhecer significa alguma coisa. Eles sabiam que estava chegando. Sua respiração vinha arrastada há dias, ecoando pelas câmaras como vento através de pedra quebrada. Ele tinha 40 anos, uma idade avançada para sua espécie, e havia ensinado a 3 gerações quais raízes não envenenavam, quais passagens levavam à água, quais ecos significavam segurança. Agora seu ensino estava terminado. O que acontece a seguir deveria ser impossível. Seus cérebros, com apenas 500 centímetros cúbicos, não deveriam compreender a morte além de sua realidade física. Eles deveriam deixar o corpo onde caiu, talvez empurrá-lo para o lado, continuar sobrevivendo. Em vez disso, eles iniciam uma jornada que deixará os arqueólogos sem palavras 300.000 anos depois. 6 deles levantam o corpo, não arrastando, mas carregando,
embalado com mais cuidado do que a física exige. A jornada à frente é impossível através do rastejo do Superman, onde o teto toca o chão, descendo pela chaminé de 12 metros, onde a passagem se estreita para 18 centímetros, através das costas do dragão, onde um deslize significa cair na escuridão. Eles carregarão seus mortos por passagens que mal admitem os vivos. A fêmea lidera, seus dedos envelhecidos encontrando apoios desgastados por inúmeras jornadas. Atrás dela, eles passam o corpo entre si como um fardo sagrado. Pelo primeiro aperto, 2 o seguram enquanto outros sobem à frente, e então o puxam. Seus membros, agora enrijecendo, se prendem na pedra. Eles sussurram não palavras, mas sons de desculpa, de cuidado, de uma dor que não precisa de linguagem. A câmara final é especial. Ninguém mora aqui. Ninguém a visita, exceto para este propósito. As paredes ostentam marcas arranhões deliberados que formam padrões, rachuras que podem ser contagens, podem ser nomes, podem ser orações à própria escuridão. Eles prepararam uma depressão no chão, não funda, mas deliberada, moldada para conter o que trouxeram. Eles o arrumam com uma precisão que fala de prática. Posição fetal, joelhos no peito, voltado para o coração da câmara. Seu braço ressequido, aquele que o urso das cavernas destruiu décadas atrás, eles o dobram cuidadosamente contra seu corpo. Ao redor dele, eles colocam coisas. Uma lasca de pedra afiada que ele talhou, um bastão para cavar raízes desgastado por seus dedos, uma garra de águia que significava algo conhecido apenas por ele. Um por um, eles o tocam. Não aleatoriamente, mas especificamente testa, coração, mãos. Um padrão ritual repetido o suficiente para se tornar tradição. As crianças observam da entrada da câmara, aprendendo sobre a morte antes de compreenderem totalmente a vida, aprendendo que mesmo seres com cérebros pequenos podem honrar o que foi e lamentar o que se perdeu. Então eles o deixam para a escuridão, mas não abandonado colocado, deliberadamente, em uma câmara que exige um esforço impossível para alcançar. Por passagens que desafiam toda a jornada. Eles gastaram calorias que não podiam poupar, correram riscos que não deveriam por algo que oferece 0 vantagem de sobrevivência. Mais tarde, os cientistas descobrirão 15 corpos nesta câmara, todos colocados com cuidado semelhante, todos carregados por passagens impossíveis, todos honrados por seres cujos cérebros não deveriam entender a honra. Mas corações não precisam de cérebros grandes para se partirem. E talvez, na escuridão 30 metros abaixo do significado, isso seja tudo o que importa que eles se importaram o suficiente para carregar, colocar, lembrar. Ela segura a brasa como um coração pulsante com cuidado, desesperadamente, sabendo que, se ela morrer, todos podem segui-la. A tocha se apagou há 20 minutos, em algum lugar entre a terceira e a quarta câmara. Agora, resta apenas esta brasa, brilhando como uma estrela moribunda em suas mãos em concha. A escuridão ao redor deles não é uma escuridão comum, é a ausência absoluta de luz que só existe em cavernas profundas, tão completa que os olhos criam cores fantasmas tentando preencher o vazio. Atrás dela, 12 outros esperam. Estão voltando da câmara funerária, mas alguém calculou mal a duração da tocha, ou talvez a madeira estivesse mais úmida do que o esperado. Ou talvez os espíritos da caverna exijam pagamento por uma passagem segura. As razões não importam quando se está preso na escuridão perfeita, com quilômetros de pedra entre você e o sol. Ela conhece essas passagens. Seus dedos curvos traçaram cada superfície, memorizaram cada curva. Mas conhecer e navegar são coisas diferentes quando a escuridão se torna uma coisa viva, pressionando os olhos, enchendo os pulmões, fazendo de cada passo um salto de confiança no vazio. A brasa diminui. Ela sopra sobre ela tão suavemente, como se acordasse uma criança adormecida. Arde mais, e ela se inflama, e morre. Arde menos e ela sufoca. Seu cérebro pequeno pode não entender a oxidação ou a química da combustão, mas sua experiência conhece o sopro exato que mantém a luz da morte viva. Uma criança geme. Nesta escuridão, o medo se reproduz mais rápido que as bactérias. Se o pânico começar, eles se espalharão.
Se perderão no labirinto, morrerão sozinhos na escuridão que nunca termina. Ela emite um chilreio, um som que significa paciência, significa confiança, significa seguir. A brasa responde ao seu sopro, brilhando mais por um momento, lançando sombras que fazem as paredes da caverna dançarem como seres vivos. Eles precisam de materiais. Sua mão livre procura no chão da caverna, enquanto a outra protege a brasa. Laguano de morcego seco, não ideal, mas inflamável. Ela o esfarela sobre a brasa. Ele pega fogo, solta fumaça, cria luz suficiente para ver os próximos metros. Alguém passa adiante um pedaço de pele, arrancado da roupa de alguém. Ele queima rápido, mas com brilho, ganhando momentos. As passagens que eles navegam desafiariam espeleólogos modernos com lanternas de LED. Eles estão fazendo isso com uma brasa e fé, através de apertos onde precisam passar a luz entre si, por descidas onde alguém desce cego enquanto outro segura a luz acima, através de vãos onde o brilho da brasa não chega ao fundo. Finalmente, impossivelmente, eles sentem o cheiro de fumaça da fogueira da câmara principal. Fumaça viva, significando segurança, significando lar. Os últimos 100 metros parecem quilômetros, mas eles conseguem. A brasa, agora um mero sussurro vermelho, beija o fogo principal e se transforma novamente em chama. Ela se senta tremendo, não de frio, mas por saber o quão perto a escuridão chegou de tomá-los. Amanhã, eles se aventurarão novamente nas profundezas por comida, por água, por inteiros, pelas necessidades infinitas de uma vida impossível, e eles carregarão o fogo, sabendo que ele pode falhar, sabendo que a escuridão espera. Mas esta noite, eles sobreviveram à escuridão. Com uma brasa, um sopro cuidadoso e o tipo de coragem que não requer um cérebro grande, apenas a vontade de continuar soprando luz na escuridão, um sopro cuidadoso de cada vez. Por todas as regras escritas no livro da evolução, ela é impossível. Seu cérebro, um terço do tamanho dos gigantes acima, não deveria navegar por labirintos tridimensionais na escuridão perfeita. Seus dedos curvos, feitos para árvores, não deveriam criar ferramentas de pedra. Seus pés humanos não deveriam carregar seus ombros de macaco. Ela é uma contradição encarnada, um paradoxo que respira, um erro que prosperou por 2 milhões de anos. No entanto, aqui está ela, na entrada da caverna, observando o sol se pôr em mais um dia de existência impossível. Os antropólogos que encontrarão seus ossos 300 mil anos depois coçarão a cabeça. Como um hominídeo de cérebro pequeno sobreviveu ao lado do Homo sapiens de cérebro maior? Por que a evolução permitiu essa confusão anatômica de características primitivas e avançadas? Que nicho ecológico poderia possivelmente sustentar tal contradição? Eles não entendem. A contradição era seu superpoder. Pequenos demais para a competição aberta, seu povo dominava o mundo vertical. Fracos demais para o confronto direto, eles se tornaram sombras. Como um cérebro simples demais para o planejamento complexo, eles dominaram o presente eterno. Cada desvantagem se tornou uma vantagem em outro lugar. Cada impossibilidade abriu uma porta que outros não podiam ver. Nas árvores, aqueles dedos curvos os tornavam acrobatas. Nas cavernas, seus corpos pequenos fluíam por passagens que prendiam seres maiores. Seus dentes resistentes ao desgaste moíam alimentos que outros não podiam digerir. Seus ombros flexíveis alcançavam lugares que outros não podiam tocar. Eram o canivete suíço da evolução, nenhuma ferramenta única perfeita, mas algo útil para cada situação. Os gigantes acima do solo precisavam de sociedades complexas, ferramentas elaboradas, futuros planejados. Seu povo precisava apenas do momento, este apoio, esta raiz, esta brasa mantida viva. Enquanto os sapiens construíam o amanhã, os Naledi aperfeiçoavam o hoje. Enquanto os de cérebro grande imaginavam, os de cérebro pequeno se adaptavam. Ela observa os últimos gigantes desaparecerem em seus acampamentos noturnos, suas fogueiras já ardendo contra a noite que se aproxima. Eles temem a escuridão. Precisam de luz para afastá-la. Constroem culturas inteiras em torno de evitar o vazio. Seu povo a abraça, a navega, a torna seu lar. Talvez seja por isso que duraram tanto, viveram onde outros temiam ir.
Uma criança puxa sua mão, hora de descer. Hora de retornar à escuridão que os gerou, os criou, os reivindicará. Ela dá uma última olhada no mundo acima, as árvores que nunca possuirão totalmente, o chão em que nunca confiarão totalmente, o futuro que nunca verão totalmente. Então ela se vira e desce, seus dedos curvos encontrando apoios, seu cérebro pequeno resolvendo problemas, seu corpo impossível se movendo por espaços impossíveis com uma graça impossível. Atrás dela, outros 14 a seguem, a criança doente agora andando, o ancião com o braço ressequido, o bebê carregado pela escuridão. Eles são o Homo naledi, a espécie que não deveria existir. O erro evolutivo, que durou 2 milhões de anos. Hominídeo de cérebro pequeno que enterrou seus mortos, dominou o fogo, navegou na escuridão e compartilhou o mundo com gigantes. Eles sobreviveram não apesar de sua impossibilidade, mas por causa dela. Em um mundo de especialistas, eles eram generalistas. Em um mundo de tamanho, eles eram pequenos. Em um mundo de luz, eles eram a escuridão. Eles eram impossíveis. E por 2 milhões de anos, o impossível foi o suficiente. Até que não foi mais. Mas essa é a história de amanhã. Esta noite, na escuridão 30 metros abaixo do significado, 15 seres impossíveis compartilham refeições impossíveis, contam histórias impossíveis e provam que às vezes o universo permite que as contradições prosperem. Às vezes, não deveria existir é exatamente o que deveria.